A grande revelação do jornalismo esportivo neste ano, sem dúvida nenhuma, está do meu lado. Dodô, como é que foi essa transição de jogador, técnico, agora para comentarista? Como é que foi essa facilidade? Primeiro, obrigado pelos elogios. Como eu já te falei, aprendendo, vendo você, vendo muitos outros que eu sou fã. A questão de comentar futebol para mim é uma coisa que é mais uma continuação daquilo que eu faço em casa com meu pai, com meus amigos, quando a gente se reúne para jogar uma pelada, para jogar futebol. E falar de futebol para mim é uma coisa que não me incomoda, é uma coisa simples, para mim é fácil. Eu procuro falar a língua que o pessoal vai entender, claro, estudando o jogo, vendo o jogo, e eu gosto muito de ver jogo, né? Então acho que é uma coisa para mim que não faz força, é uma coisa legal, que me dá prazer. Eu sou um cara que adora futebol, que gosta de ver futebol, então, além desses atributos, como você falou, tentei ser treinador, a minha vontade era ser técnico. Aí depois de alguns percalços que a gente vai comentar daqui a pouco, eu decidi ficar fora, empresariando algumas coisas fora do futebol também, alguns negócios, mas falar de futebol é o que eu gosto mais. Dodô, eu queria tocar num ponto que é sempre delicado, né? O Falcão disse que quando um jogador de futebol para, é a primeira morte em vida. Como é que foi o primeiro dia, a primeira noite? Porque você parou aos 41 anos. Como é que foi isso? Tipo, acabou a carreira. Como é para um jogador do seu nível parar? Cara, assim, é uma coisa que você vai se preparando, que você vai pensando, né? Eu não vou fazer igual aos outros, eu não vou fazer igual aos outros. Aí você vai jogando e fala, cara, eu tô igualzinho os caras. Medo de parar? Não, cara, no meu caso, nem foi muito medo, cara. Foi alguns convites de amigos que você vai atendendo e tal, não sei o quê. Mas muito em função da minha família também, da minha esposa, dos meus filhos, né? De ver, pô, tá bom, já deu pra o que tinha que dar. Para mim a dificuldade foi, eu gosto muito de jogar, né? Então foi mais em relação a isso. Mas o Falcão tá certo, porque no dia seguinte, né? Você não vai treinar mais, você tem uma rotina diferente. Mas como é que foi para você nesse dia seguinte? Cara, assim, eu tive algumas situações na minha carreira que envolveram pausas, né? Então acho que isso me preparou muito, né? Os tempos que fiquei conversando sobre contratos, renovações, o tempo que eu saí do Japão, o tempo que eu fiquei próprio na Coreia com problemas de contrato para ver se ficava, se não, o período do que eu fiquei suspenso. Então, isso muito me mostrou como que seria o pós-carreira. Então, meio que eu já tinha uma rotina que eu já sabia que poderia acontecer. E eu sou um fissurado por esportes, né? Eu adoro treinar, eu gosto de ir para academia, eu gosto de jogar meu futebol hoje em dia. Então, isso é uma coisa que eu posso falar que é a minha terapia, né? Então, o fazer atividade física para mim é uma coisa que me dá muito prazer, me deixa legal para fazer as outras atividades durante agora pós-carreira, né? E, Dodô, como é que você descobriu que você tinha talento para ser jogador mesmo? Como é que foi a tua passagem no Nacional? Foi difícil, não foi? Você teve que se afastar da família algum tempo? Não? Como é que é você conviver nesse ambiente tão competitivo? Porque, às vezes, enquanto você é infantil, juvenil é mais competitivo até do que profissional, né? Como é que foi esse período? Eu cresci jogando futebol no Cruzeirinho do Jardim Maringá, lá de Itaquera, né? E através de um amigo que jogava comigo no Cruzeirinho, que ele começou a jogar no Nacional, e ele falou, pô, vou te levar para o Nacional, que é um time que joga Campeonato Paulista, sim, né? E, pô, você consegue jogar lá, porque eu tô jogando lá e tal. E através desse amigo eu recebi o convite e fui lá fazer um teste. E eu lembro que eu cheguei no Nacional para fazer o teste e o time do Nacional era muito bom, diferente do que é hoje. O Nacional hoje parou no tempo, né? Mas naquela época competia muito contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o São Paulo. E o time era bom e eu cheguei para fazer o teste e os caras não queriam que eu ficasse. Me davam porrada, batiam, porque eu tinha talento para ficar. Então isso já foi um aprendizado muito legal para mim, porque os caras, resistiram até ver que não dava mais. Você não tinha padrinho? Eu não tinha padrinho, eu fui fazer um teste através de um amigo meu que jogava, que era o Edmilson, né? Que jogou no Grêmio, que jogou no Inter também depois. Então, os caras viram que eu tinha talento e falaram, esse cara não vai tomar meu lugar. E eu tomava porrada no treino, os caras me batiam e tal, não sei o quê. Até um certo ponto que eu falei, não vou voltar aqui, vocês estão me tratando super mal, me dando porrada pra caramba. Aí o treinador falou, não, você passou no teste, pode ficar. E aí eu comecei a jogar no Nacional. E aí, como é que foi, tipo, veio empresário atrás de você, não veio? Era muito diferente naquela época, né? Porque aí eu comecei a jogar Nacional com 15 anos para 16, se eu não estiver enganado. E aí joguei juvenil, a gente foi, acho que, vice-campeão paulista de juvenil. E aí já estava o treinador do profissional, era o José Carlos Serrão. Não, era o Fecina. Lembra do Fecina? Sim, lembro. Ele já me puxou para jogar no profissional.
Cara, eu estreiei como profissional com 17 para 18 anos. Cara, e assim, foi muito legal porque eu jogava com... Eu joguei com o Ica, que jogou na Portuguesa, Sim. outros caras que tinham muita experiência. Porque meu espelho era os profissionais do Nacional, que jogava 3 na época, ou A2, ou Série B, não lembro direito o que era a nomenclatura. Mas os caras eram os meus ídolos ali, Nacional, né? E aí eu jogava com eles, e aí comecei a jogar. E tanto que no primeiro jogo que eu fui jogar profissionalmente, eu tava no banco, ele me colocou e eu fiz um baita gol driblando assim. Foi meu primeiro gol profissional, jogando no Nacional, porque o seu Oficina me colocou. E aí comecei a deslanchar, a jogar Taça São Paulo, se destacar e aí ter interesse do Fluminense, que foi o time que eu fui primeiro. Então, e essa passagem foi difícil? Qual foi o período, o que aconteceu de mais difícil quando você estava nos juniores? Tipo, teve algum, tipo, olha, estou pensando, não sei se vou seguir, não vou, família, tipo, qual que era a importância de você dar certo também? Sim, meu pai sempre foi jogador de várzea, né, tal. Mas ele trabalhava no quê? Meu pai era montador de elevador na Vilares. Então meu pai acordava às 4h30 da manhã para ir trabalhar. E como ele viu que eu tinha talento para jogar bola, ele falou, você só vai se dedicar à escola, eu não quero que você abra a mão da escola. Então eu tinha que estudar, tinha que ter nota e tinha que fazer o meu dever de escola para poder jogar. Então eu fui crescendo com esse pensamento. Meu pai sempre falando, eu estou me dedicando aqui, estou trabalhando, eu sei que você tem talento, você pode ser jogador de futebol, mas eu quero que você seja um menino educado, tal. Eu sempre tive uma educação muito legal dos meus pais, né? Nunca tive luxo nenhum, eu morava na Coab 1, em Itaquera, não tinha... Assim, meu pai fazia de tudo para que eu pudesse só se dedicar ao futebol e à escola. E foi isso que me sustentou, né? Porque eu não precisava trabalhar, fazer outra coisa além de jogar futebol. E as nossas dificuldades eram aquelas coisas normais de crianças no futebol brasileiro, que não tem muita coisa a não ser jogar futebol, se dedicar, não ter muito luxo. Eu não tinha nada disso. Meu pai se dedicava para a gente ter o sustento, nunca me faltou nada assim para comer, essas coisas, mas eu nunca tive nada a mais que isso. Então eu me dedicava bastante à escola e ia treinar no Nacional. Então esse foi o período. Você acabou virando também a grande fonte econômica da família? Sim. Isso já depois no São Paulo, quando aconteceu. E o que aconteceu com isso? Pelo ver o esforço do meu pai, da minha mãe, meu pensamento sempre era, eu vou tentar me dedicar, vou tentar chegar ao máximo que eu puder, para poder dar uma condição de vida para meus pais, para poder tirar meu pai de acordar 4h30 da manhã, para ele poder ter uma vida mais tranquila. Esse era meu pensamento, meu foco para a família, entendeu? E isso me dedicando ao Nacional, que o Nacional foi uma escola para mim que foi super válida, porque eu jogava no profissional com 17 para 18, tomava tapa na orelha, tomava uns peteleco, porque a série A3 do Campeonato Paulista naquela época ainda era complicada, mas me deu uma noção muito legal daquilo que era uma escola de futebol, né? Então, contando, talvez tenha até mais, você trocou de clube 19 vezes. Isso foi a noção sua, bom, como é que eu vou ganhar dinheiro? É isso? Então, você fazia os contratos já pensando em troca ou foi acontecendo naturalmente? Não, acho que foi tudo natural, né? Esse período do Nacional, assim, o meu foco era, tentar virar um jogador, tentar chegar no Palmeiras, tentar chegar no Corinthians, tentar chegar no São Paulo, tentar chegar no Santos, que eram os times da capital, para poder dar uma guinada, conseguir jogar futebol. Assim, a questão financeira, é claro que eu tinha esse foco de ajudar meus pais ali na frente, mas a questão financeira para mim nunca foi prioridade nesse momento. Minha prioridade era jogar bola, só jogar futebol e estudar. Porque se eu não estudasse, meu pai não deixava eu jogar bola. Então, meu foco era muito isso. Então, assim, era uma vida que eu não tinha muita coisa para usufruir, mas era uma vida feliz, eu era um cara tranquilo, feliz, porque eu jogava futebol, que eu estava tentando, passo a passo, ganhar a condição mais de tentar chegar no sonho que era ser jogador, né? E você torcia para quem quando você era pequeno? Corintiano. Corintiano? Sim. E nunca jogou no Corinthians, Sim. né? Você tentou? A família do meu pai corintiana e a família da minha mãe santista. Então, eu cresci... Cara, a nossa época era espelho do meu pai. Meu pai era meu ídolo, assim. Meu pai e meu tio, que era irmão do meu pai, né? Eles jogavam pra caramba. Então, tudo que eles faziam, eu queria fazer, imitar. E aí, quando eu comecei a entender, eles eram corintianos. E eu gostava do Corinthians. Eu era corintiano quando era garoto. Mas, você falou, eu tive possibilidade de jogar no Corinthians algumas vezes, mas nunca concretizou. Né? E fazer gol contra o Corinthians, como era para sua família? Ah, não, aí não. Aí quando eu comecei a jogar futebol, que eu comecei a dar o salto já de jogador de futebol, aí meu pai era do Futebol Clube, né? Aí não tem como, né? Isso é impensável você pensar, você vai fazer gol do Corinthians,
Aí era Dodô, aí não tinha outra coisa. Então, do céu veio aqui um pedido para fazer uma linha do tempo. Tá. Como é que foi Fluminense? Por que você não ficou no Fluminense e foi para São Paulo? O que Sim. aconteceu? Eu joguei uma Taça São Paulo pelo Nacional. Aí a gente acho que foi num jogo contra o Vasco, a gente atropelou o Vasco, ganhamos de 4-1, eu joguei pra caramba, e tinha olheiros do Fluminense. E o Fluminense fez um empréstimo com o Nacional, acho que na época 300 mil reais, se eu não estiver enganado. E eu fui pro Fluminense. E eu cheguei no Fluminense muito bem. O técnico era não sei o que, César, ele era treinador da seleção de juvenil, de júnior do Brasil. Ele era o treinador do Carlos César, se eu não estiver enganado. Sim. E, cara, eu cheguei muito bem no Fluminense e ele me adorava, cara. E tanto que eu fui meio campista e cheguei lá no Fluminense e os caras já começavam a me colocar mais um pouquinho pra frente. Não, você tem muita qualidade pra fazer gol, então você vai ficar mais perto do gol e tal. Porque com a tua habilidade você era meia mesmo, no início. Minha posição de origem sempre foi 10-8. E aí eu cheguei no Fluminense e os caras, você tem muita facilidade e tal, não sei o quê, vamos tentar. Tá bom, não tem problema. E eu fiz muitos gols na categoria de base, tanto que com 3, 4 jogos que eu joguei nos juniores, o Dele, que era o técnico do profissional, já me puxou pro time de cima. E aí eu treinei com o Branco, com o Jandir, com o Alfinete, cara, com muito cara, assim, de muito Mário Tilico. Cara, foi uma escola, assim, Jandir, os caras, time do Fluminense, Lira. Era um timaço do Fluminense. E isso foi uma escola muito legal pra mim. Só que meu contrato era de 6 meses. Acabou meu contrato, o Fluminense não tinha 300 mil para eu comprar. Porque o Fluminense vivia uma fase muito difícil. Então isso. Nesse inteirinho, o Nacional volta. E o cara, não, deixa... espera mais um pouco, né? Eu tô no Fluminense, já tô começando a ficar no profissional, frequentar... E os caras do Nacional pedindo para eu voltar e eu não entendia, né? Não, tem que voltar porque a gente não aceita, os caras não têm dinheiro, você tem que voltar. Quando eu cheguei de volta, bravo pra caramba, que vocês estão loucos? Eu falei, não, o São Paulo já te quer, calma, não sei o quê. E aí eu fui emprestado pro São Paulo. E como é que foi a vida do São Paulo? Porque a identificação sua com o São Paulo foi imensa. Aí eu voltei pro Nacional e fiz um contrato de empréstimo com o São Paulo. Para terminar o Campeonato Paulista de 94 e jogar Taça São Paulo de 95. Pro seu Tele dar o aval se poderia ficar ou não, porque era o seu Tele que dava as ordens. Eu cheguei, minha estreia nos juniores do São Paulo foi São Paulo e Palmeiras, eu fiz 4 gols. Nossa Senhora. No CT do São Paulo, naquele campo lindo, né? Eu falei, tô no paraíso. E aí comecei a jogar bem, se destacar e fui artilheiro da Taça São Paulo. Esse Tele deu o aval para me contratar. E aí o São Paulo me contratou do Nacional. E a tua passagem no São Paulo foi incrível, principalmente a dupla que você formou com a Alice Zabal. Foi aquilo? Minha passagem no São Paulo foi incrível, foi linda, foi a realização do sonho que eu falei que eu estava procurando muito, com muito percalço, porque eu fui contratado em 95 pós-taça, a gente foi campeão paulista de aspirantes naquele timaço que a gente tinha. Em 96 eu fui emprestado para o Paraná Clube, porque o seu treinador falou, vai emprestado para você jogar um pouco, para pegar experiência. Eu voltei antes de acabar meu contrato. Você arrebentou no Paraná também. Até, mais ou menos. A gente foi campeão paranense, mas não joguei tanto. Pouco? Mas assim, Claudinho, Saulo, Edinho Baiano, Gil Baiano, eu joguei com todos esses caras. Então, mais um pouquinho de casca grossa, né? E aí terminou, o Lazzaroni técnico, e aí eu voltei antes de terminar meu contrato, porque desentendeu. Voltei, os caras do São Paulo falaram que, você voltou antes do término, era o Parreiro o treinador, e eu fiquei treinando separado. De 96, 4 meses para finalizar o ano, até 97. Fiquei treinando separado, e aí, diretores não queriam que eu ficasse. O que passa na cabeça do jogador treinando separado? Por isso que eu falo, esse momento foi um momento que eu tive que ser muito profissional, porque eu estava no São Paulo, mas estava treinando separado. Por exemplo, o time treinava 9 da manhã, eu tinha que treinar ou às 7 da manhã ou às 11. Sempre no horário diferente. E tinha uma galera que estava treinando separado, tipo uns 8, 9 jogadores. E muitas das vezes no treino só tinha eu, porque os caras não iam pro treino, porque estavam treinando separado. E eu estava lá, persistente. Mas qual a sensação? Sensação, assim, de encosto total, de excluído. Diretores do São Paulo falando que eu não tinha condição de ficar no São Paulo. Eu vi muita coisa. Só que eu nunca deixei de ir um dia treinar. E o Sérgio Rocha, que era o preparador, era o auxiliar de preparação física na época, que era o cara que treinava os jogadores que estavam separados. Esse cara foi muito importante para mim, porque ele ficava no meu pé, falando, não interessa que você não vem aqui, faz seu trabalho e tal. E o Parreira era o treinador do time do profissional. O Parreira acho que nem sabia que eu existia na época, né? E eu continuei treinando. Aí, vira e mexe, o que acontecia? Tinha um amistoso, porque antes tinha muito amistoso, né? Um amistoso de São Paulo para,
sei lá, no interior, vai quem não tá nem jogando. Aí eu ia. E nesses jogos eu jogava bem, fazia gol. E no treino e tal. Aí terminou o ano de 96, seu Parreira não ficou, o Muricy assumiu. E o Muricy me conhecia por causa dos aspirantes, tudo, né? E aí começou a perguntar, por que você está treinando separado? E ia ver os treinos. Eu falei, os caras estão treinando bem pra caramba. Eu vou puxar ele pro time de cima. Aí me puxou em 97. Contra tudo e contra todos. Porque todo mundo fala, por que você puxou o Dodô? Não, porque ele tá treinando bem e eu vou dar uma oportunidade para ele. Então, tinha Marques, tinha Aristizábal, o Miller tava, mas saiu, tinha Valdir. Mas tinha algum interesse por trás? Não sei, e você cara. não deixarem você? Não, eu acho que muito em função de acharem que eu não ia dar em nada. Quem que era a principal? Acho que era o Seu Dias, o diretor. Tinha alguns lá. Tá. E não queriam me ver no São Paulo. Queriam me emprestar pro Colo-Colo, queriam me emprestar para não sei quem. Cara, eu continuava treinando, tava me dedicando. E o Muricy viu. E alguns jogadores do profissional viu o treino lá e falaram, o que o Dodô tá fazendo separado? Só que eu tava lá, esperando a ordem. Aí o Muricy falou, não, vou te dar uma oportunidade. Me chamou e falou, você vai treinar com o profissional, a gente vai começar a temporada de 97 e a gente vai te entregar no grupo. Agora vai depender de você. Falei, beleza, a chance da minha vida. E aí eu dei tudo, né? E aí eu treinei pra caramba. E em 97 foi o ano que eu fiz 54 gols. 54 gols. Então, e como é que foi a dupla com o Aristizábal? Que você e o Aristizábal, o colombiano, vocês fizeram mais gols que Miller e Careca. Então, como é que foi isso? Foi muito louco, né? Porque o Muricy me colocou para jogar no primeiro jogo contra a Portuguesa Santos. Nunca esqueço desse jogo. Foi o jogo mais importante da minha vida. Era o começo do Campeonato Paulista, o São Paulo tinha jogado o Rio-São Paulo, tinha sido devagar e eu não tinha participado do Rio-São Paulo, tá treinando. Entrei num jogo contra o Flamengo no Rio-São Paulo, o São Paulo já estava fora, eu joguei bem, e a Muricy falou, esse cara tá bem. Começou o Campeonato Paulista, ele barrou Valdir, barrou Ari, Nossa. E jogou eu e o Marques estava no Sim. São Paulo. Contra a Portuguesa Santos, aí eu joguei pra caramba. Joguei, fiz gol, dei passe, arrebentei com o jogo. Tanto que o Muricy, antes desse jogo, é uma história muito legal, porque ele me chama antes do jogo na concentração e fala assim, você sabe que ninguém te quer aqui. Você sabe que eu tô comprando um barulho do tamanho do São Paulo para você jogar no lugar dos caras, mas você tá merecendo jogar. Então você vai lá e joga, porque se você não jogar vai embora você e eu. Que loucura. Foi muito louco. E aí eu joguei pra caramba. E aí de lá, depois do jogo, todo mundo, que era legal, no vestiário todo mundo entrava, os repórteres, né? Sim. Que tal? Ele falou, eu sabia que o Dodô ia jogar bem. Me encheu de moral. Ele tá treinando bem, vai jogar bem, e ele vai ser um jogador diferente. Cara, e aí aconteceu que eu comecei a jogar, me destacar e tal. Tanto que ele não ficou, né? Porque o time oscilava, mas eu tava muito bem. E o Dario assumiu depois, né? Mas o Muricy bancou uma briga que era muito grande na época, né? E aí eu consegui dar continuidade. Então, e aí com o Aristizábal, como é que casou tanto? E aí foi engraçado, porque o São Paulo não estava tão bem, estava meio cambaleando no campeonato, e o Muricy saiu. Mas eu já estava jogando bem. E aí o Dario entrou. E aí começou a jogar com o Ari, tal, montou um time comigo, com o Ari, com o Denilson, com o Luiz Carlos, que era acho que o meia, Belete, Edmilson, aquele time nosso bom, né? Cara, e começou da liga. E amizade com o Ari, jogando com ele, cara, ele era inteligentíssimo, né? E a gente fez um Campeonato Paulista que a gente não ganhou porque o Corinthians jogava pelo empate, era um quadrangular, né? A gente ganhou do Palmeiras, do Santos e empatou o Corinthians. Mas aquele campeonato que a gente ia ganhar, não de 98. mas foi uma dupla de ataque assim que eu sempre falo que o Ari foi o meu parceiro melhor que eu tive. Não o melhor jogador que eu joguei, mas como dupla de ataque, o Ari é fantástico, inteligentíssimo. Ele fez 16 gols no campeonato, eu fiz 19, é uma coisa espetacular. O que a gente fazia dentro do campo era diferente. E Dodô, você, em 97, você teve 5 convocações para a seleção. Sim. Né, como é que é o ambiente da seleção? Por que você não ficou? Tem máfia, não tem? Pressão? Porque naquela época ainda tinha até essa coisa de São Paulo, Sim, Rio. tinha muita. Como é que foi para você e como é que a chance escapou? O que aconteceu? Você fez até 2 gols? Fiz 2 gols contra o Equador, né? Foi. O que aconteceu? Cara, aconteceu que tinha muita concorrência. Quando eu fui convocado, eu estava voando. Eu era o melhor jogador do país, com certeza. Eu tava jogando pra caramba. Quem que era a concorrência? Edmundo, Romário, Ronaldo, Bebeto, essas crianças aí, né? Tá. Fora Edilson, fora Miller, fora... Eu lembro que eu fui convocado com Sonny Anderson, com Elber, esses caras... Sonny Anderson do Barcelona, Elber do Bayern.
eram caras gigantes, assim, né? Você chegou lá e aí? Que você... Cara, eu cheguei pra convocação, eu cheguei na minha primeira convocação, acho que foi na Coreia do Sul e Japão. Eu fui titular. O time que jogou a Copa com o Bebeto no meu lugar. Jogou eu, Ronaldo, na frente, com o Leonardo, o Denilson, né? Cafu, Roberto, Aldair, você é louco. E eu joguei com os caras, né? Dunga. Mas você sentiu que podia ficar? Cara, eu senti que dava pra ficar. Aí depende muito do técnico, era o Zagallo. O Zagallo me convocou. O Zagallo era daquele jeito, tipo assim, vai lá e joga igual você joga no São Paulo. Ele falou pra mim, vai lá e joga igual você joga no São Paulo. Pô, legal pra caraca. Pô, não, movimentação, dinâmica de jogo. Cara, treinamos coletivo, tá, não sei o quê, eu titular. Eu era titular, junto com o Ronaldo. Quem que você deixou no banco nesse jogo? Cara, quem tava tinha o Sonny Anderson, não lembro se tinha o Elber, não sei se o Edmundo... Tipo assim, essa galera, sim. tipo... E eu joguei, e o Zagallo falou, ó, você vai jogar um jogo e acho que o Sonny Anderson vai jogar o outro e tal, não sei o quê. E eu joguei contra a Coreia, acho que estreiei. Joguei normal, mas não joguei igual estava jogando no São Paulo, fazendo 2, 3 gols por jogo, né? Mas a concorrência era muito grande. Eu falo assim, dava para eu ter ficado? Dava para ter ficado, talvez dava até para ir para a Copa. Mas não dá para reclamar porque a concorrência era grande, o técnico também foi meio... Sabe como o cara é meio frio assim? Vai lá e joga, se jogar bem, fica, se não jogar bem, tem outro. Então, mas... Não teve aquele carinho, assim... Mas assim, não dá para reclamar porque a concorrência era enorme. Então, sempre quando eu falo de seleção, eu tinha que ter jogado mais. Foi justo para você não ter ido? Para mim, justo. Foi justo? Tinha que ter jogado mais. Você tinha que ter jogado mais. Porque o que pode acontecer? Como você vê técnicos que adotam certos jogadores, não, eu confio nele, ele vai jogar, ele vai se dar bem aqui na seleção, porque ele está jogando pra caramba no São Paulo, é o melhor jogador do país no momento. Eu não tive isso. Eu cheguei lá e joga aí. Joga. Aí você tem que jogar. Por isso que eu falo, não dá pra eu falar, não, eu não joguei o que eu jogava no São Paulo. Tá bom, tá certo. Você que esteve lá dentro, tem muitas influências também que a gente nunca vai ficar sabendo na seleção brasileira? Cara, eu não convivi sentiu? pouco, né? Você viveu pouco? Eu convivi pouco na seleção. Eu convivi o ano de 97 nos amistosos, que não tinha eliminatória, né? Mas eu não percebi nada, não. Não percebeu? O meu foco era tentar jogar pra ficar no grupo e tentar ir pra Copa. Mas eu não consegui. Bom, então, se a gente fosse falar da sua carreira toda dentro do futebol, na troca de clubes, a gente ia levar uns 8 dias, pelo menos, aqui de entrevistas. Mas a sua passagem no Botafogo também foi muito importante. No São Paulo foi importante, no Botafogo... Não, como é que você coloca? Quais os clubes que você mais gostou de jogar e que você rendeu mais? Cara, o São Paulo foi essa história que eu te contei, né? Sim, que era espetacular. Era se vira aí, vai lá e joga e eu consegui. Mas a saída do São Paulo não foi legal. O que aconteceu? Por causa do Carpegiani. O Carpegiani era o técnico. Sim. E o Carpegiani enroscava muito comigo. E eu sempre artilheiro... O meu tempo todo no São Paulo eu sempre fui artilheiro do time. Sempre fui o artilheiro do time. Na temporada, eu era o cara que fazia mais gol. E ele enroscava muito comigo. E já estava num momento que já estava ficando insuportável, porque ele privilegiava outros caras em detrimento do meu futebol, mesmo eu marcando gols, eu nunca fui um cara que deixei de treinar, preferência dele. Sim. E aí eu acenei e falei, assim, não tem como eu ficar, né? E assim, em 97 eu tive propostas de Barcelona e Inter de Milão, né? Barcelona e Inter? 50 e poucos gols na temporada, jogando na seleção. E por que você não foi? Porque o Denilson foi pro Betis. Sim, com aquela negociação do Todé, sim. Isso. 30 e poucos milhões, 34 e eu estava milhões. voando também, sim. E tive propostas Barcelona, Inter de Milão, e o São Paulo falou, não vai sair, porque o Denilson saiu, e era muito diferente do que é hoje, paga a multa e vai, né? Você não podia brigar. E eu na época, cara, feliz pra caramba, no São Paulo, tá bom, tá tudo certo. Eu perdi esse gap de sair, e aí depois fui pro Santos por 7 milhões, 6 milhões e pouco. Nossa Senhora. Mas o período, aí foi muito em função disso. Do atrito com o Carpegiani, de estar um tempinho mais no clube. Então, e Dodô, se você quiser falar ou não, mas é muito... Qual é a sensação de um jogador, tipo, sendo vaiado e cobrado pela própria torcida que colocou no céu, levar até um ponto? Você é um cara calmo, mas você tem uns... Né, até dar uma banana para a torcida do São Paulo, como é que é isso? Como é que foi? Você vê como que chegou num ponto, né? Assim, eu sempre fui mais calmo, sempre fui mais tranquilo. Às vezes as pessoas... nem entendiam muito o meu jeito de jogar. Às vezes falavam que eu era indolente, que era muito frio. Sim. E pelo fato de eu ter marcado na primeira temporada 50 e poucos gols e ser sempre a referência de fazer muitos gols no time, quando as coisas não aconteciam, a torcida pegava muito no meu pé. Isso é normal.
Até um dia que eu tava, acho que meio estourado da cabeça acho que foi um jogo contra o Guarani, que eu fiz o gol e a torcida tava me vaiando e eu fiz o gesto. E você foi expulso? Fui expulso com razão. Eu nunca tinha sido expulso na minha vida. Então, E aí fiz o gesto e, assim, impensado, não faria de novo, jamais. Mas, assim, é uma coisa que, mexeu comigo, tava bravo pra caramba. Tanto que teve reuniões depois com a torcida, teve um monte de coisa. Imagino. Mas, assim, não pode fazer isso, não pode. E Dodô, como é que é isso? Você se reunir com a torcida organizada e você tem que se explicar. A gente ouve muito isso que acontece até hoje. O jogador tem saída, não tem? E a participação da diretoria é fundamental para permitir esse acesso. Sim, né? Como é que é isso? Fundamental. Algumas vezes, não só no São Paulo, ao longo da minha carreira, eu Você teve que se explicar? Teve que conversar com o torcedor. E assim, o jogador fica numa situação, a gente está no CT treinando, de repente chega lá os caras para conversar, o que você vai fazer? Alguém permitiu, os caras estão lá para conversar, entendeu? Nessa época do São Paulo que aconteceu isso, porque tinha uma torcida que não estava me vaiando, e tinha duas que estavam. Porque essa torcida entendia, pô, vocês estão loucos, vaiando o cara que faz os gols, tá, não sei o quê, e as outras não. E aí no CT a gente teve uma conversa, que a diretoria do São Paulo abriu as portas do CT para os caras conversarem comigo. Eu cheguei no CT, tava eu e alguns caras de torcida dentro de uma sala conversando. Pô, o que aconteceu? Mas conversando ou ameaçando? Não teve ameaça. Conversando. Tá. Mas eu me peguei dentro de uma sala conversando com os caras. Pô, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu é que vocês vão pra caramba e eu também não sou de ferro. Perfeito. Tá. Eu tava num dia, tal, não sei o quê. Foi um gesto legal? Não foi. Mas assim, eu sou aqui, ó. Sim, tem sangue. Tem sangue na veia. Não, beleza, não vai acontecer mais, a gente vai te apoiar, tal, não sei o quê. Beleza. Perdemos outro jogo, é a mesma coisa, pau. Não tem jeito, né, cara? Cara, não. O ídolo é. Mas isso, assim. É o mais cobrado. Ah, não tem. E você acabou indo pro Santos? E aí eu fui pro Santos muito em função. Disso. Não disso. Do Carpegiani. Muito em função daquilo que o Carpegiani pensava como equipe e em relação muito ao que ele era comigo. E eu falei, pô, cara, eu posso jogar mais, eu posso ser feliz em outro lugar, infelizmente. Eu tive propostas, não saí e vou para uma proposta. E o Santos estava me querendo muito, o Leão, tal, não sei o quê. Sim. Pô, e o Santos, né, cara? Falei, vou pro Santos. E fui. E o Santos numa transição também de um time de 98 muito bom, para um time de 99 de muito garoto. Mas o Campeonato Brasileiro que eu joguei em 99 foi muito bom. Foi muito bom. Eu poderia ter ido para a seleção tranquilamente. Tipo, jogando muito bem mesmo. Paulo Torre chegou depois do Leão. Endossava sempre a minha convocação, sempre. E o Luxemburgo era o técnico da seleção. Sim. Também não me convocou. Mas eu estava jogando muito bem. Então, o período no Santos foi 2 anos que a gente não conquistou muita... Não tinha um time muito assim, a não ser 2000 que contratou Edmundo, que contratou um time mais cascudo, assim, Rincon. Mas assim, o Santos eu joguei muito bem. Tecnicamente falando, foram 2 anos que eu joguei muito bem. E aí você chegou no Botafogo. Você saiu, foi pro exterior e depois foi para o Botafogo? Não, acabou os 2 anos de contrato com o Santos, aí era a Lei Pelé, lembra? Ah, sim. E aí eu ia pegar meu passe, né? Porque acabou o Santos, eu fiquei 2 anos no Santos e não negociei renovação, nada, acabou o contrato, era lei, eu tinha o passe na mão. Isso com quantos anos você tinha? Eu tinha 25, né? Nossa, sensacional. E aí? E aí eu negociei com um monte de clubes. E aí parece uma Quantos coisa... clubes? Quantos? Negociei com o Grêmio, negociei com o Cruzeiro, negociei com o Flamengo, negociei... Cara, e assim, eu cheguei no Botafogo, eu não pensava em jogar no Botafogo. Então. Cara, o Montenegro me ligou, tal, não sei o quê, tal, o Paulo Tuori foi pra lá. Falei, pô, o Paulo Tuori foi o técnico da minha vida, né, cara? Falei, cara, eu vou pro Botafogo. Os caras vão pro Botafogo, vou pro Botafogo. Cara, e foi a melhor coisa que eu fiz, né? Jogar no Botafogo é um espetáculo. Foi muito legal. Dodô, então, e qual a sua maior alegria nesses 2 clubes? Qual foi a sua maior alegria dentro do campo, jogando num clube? Ai, cara... Você tem mais orgulho? Cara, jogar no Botafogo, assim, o São Paulo foi... O São Paulo de realização de um sonho, de se firmar como um jogador importante, não só no São Paulo, mas no Brasil. Cara, o São Paulo... Mas o Botafogo, pela condição financeira, pela condição de jogadores que não tinha muito talento, como eu tinha no São Paulo, nem no Santos. Cara, e consegui conduzir o Botafogo sempre do jeito que eu joguei lá, né? Das vezes que eu joguei. Estrela do Botafogo. Cara, o Botafogo foi um desafio, mas foi assim, uma coisa... E a torcida entendia... Eu nunca vi isso na minha vida. Eu falo pros caras, os caras... A gente conversava no vestiário, os caras falavam, meu, Dodô... Cara, assim, a torcida vaiava todo mundo e falava... Muitas das vezes falava, meu, a gente só tem o Dodô. Cara, e eu ficava constrangido com isso, porque a torcida do Botafogo me entendia muito. O meu jeito de jogar, e eu entregava também, porque eu fazia muito gol, né? Mas foi uma conexão, assim, do caramba. E
E a camisa do Botafogo, para mim, é a camisa mais linda que tem no futebol. Então, e no Botafogo, a gente tinha até conversado antes, estava pensando se ia pegar esse assunto ou não, mas Sim. é importante na sua vida. Essa história do doping, pelo que eu levantei e pelo que também eu lembro muito da época, você caiu como meio um bode expiatório. Houve uma mudança na legislação da FIFA, a coisa ficou muito mais dura, e eu queria que você contasse. Foram 2 anos de suspensão, sim, não, se tinha sido até perdoado aqui no Brasil, veio da FIFA, novela, né? Foi uma novela. O que aconteceu, Dudu? Cara, o ano de 2007 foi um ano espetacular, assim, para mim, dentro do campo, né? Eu fui artilheiro do Brasil, depois eu fui artilheiro do Brasil em 97, né, como a gente falou, e fui artilheiro em 2007. Foram duas vezes. Eu tava voando, a gente já tinha sido garfado no Campeonato Carioca, na final contra o Flamengo, né? A gente tinha um time muito bom, o Cuca era o técnico. Cara, e eu... Foi aquela vez que ele chorou, tal. Não, isso aí foi no ano depois. Depois. Se eu estivesse lá, ninguém chorava. Isso aí eu vou deixar bem claro. Cara, e aí, a gente, no jogo contra o Vasco, teve a questão do exame antidoping, eu caí no doping e tal, continuando. E a gente foi jogar contra o Atlético Paranaense. Eu lembro que a gente chegou em Brasília, isso. O Cuca me chamou no quarto e falou, meu, você caiu no doping. Eu falei, tá louco? Não, quando você vai estourar notícia que você caiu no doping e tal, não sei o quê. Você tomou alguma coisa? Eu falei, não, tomei alguma coisa? Não tô entendendo. Meu, mandaram a notificação, tal, não sei o quê, me falou. Eu tava tão tranquilo em relação a isso, que ele falou, você quer jogar? Eu falei, claro que eu quero jogar, você tá louco? Eu não fiz nada, tem alguma coisa errada. Aí jogamos contra o Atlético Paranaense, jogamos, pô, ganhamos e tal. Aí quando eu cheguei no Rio, na segunda, cara, aí tava todo mundo no aeroporto, né? Sim. Que saiu a notícia que, pô, o Botafogo era o melhor time, que jogava o melhor futebol, era o destaque do futebol brasileiro também. Cara, aí foi aquele tamanho. Aí eu falei, cara, caí no doping, né? Aí vamos ver o que aconteceu. As cápsulas de cafeína que o Botafogo dava para os jogadores estavam contaminadas numa farmácia de manipulação com uma substância chamada Femproporex. E nesse dia do doping foi eu e o Max, goleiro, o que morreu, infelizmente, né, que era meu irmãozão. A gente foi pro doping e o goleiro não toma, porque o goleiro não precisa. E a minha cápsula estava contaminada. Então, eu fui punido por uma coisa que o clube me deu, por uma coisa que eu não fiz, e fiquei quase 2 anos sem jogar, por causa de uma situação que eu não tenho nada a ver. O caso repercutiu tanto, como você falou, eu fui julgado aqui no Tribunal do Brasil, fui absolvido, os caras aqui entenderam, mas pela situação de ser um bode expiatório, eu fui parar na Suíça no julgamento. E aí quando eu cheguei lá no julgamento, eu já vi que não ia ter, já estava, o negócio já estava, o veredito já estava dado. Você vai ser suspenso e você vai ser o exemplo. Eu falei, meu, como que eu vou ser suspenso por uma coisa que eu não fiz? Isso foi dado para mim é uma substância que mulher toma para emagrecer. Sim. O meu clube que me deu, não foi eu que cheguei lá e falei, ó, eu tomei alguma coisa e, meu... Ou então, eu sempre falo que você ser punido por uma coisa que você fez, você tem que ser punido. Eu queria ter tomado alguma coisa, queria ter usado alguma pomada que não pode, sei lá, feito alguma coisa, pô, realmente eu tenho que ser punido. Mas eu não fiz nada. E aí o advogado ainda falou, Dudu, fala que você tomou alguma coisa, que você vai tomar só 3 meses. Eu falei, não vou falar. Eu não vou falar, sabe por quê? Porque eu não fiz nada. Pela dignidade. Cara, eu não fiz nada. Agora, Dudu, como é que é ficar 2 anos parado? Porque a sua carreira, você estava numa situação ótima, excelente. Como é que 2 anos não vai jogar? Você cumpriu esses 2 anos? Como é que foi quase 2 anos. Quase né? 2 anos. Eu terminei, aí o ano de 2007 do Botafogo terminou, né? Como é que você escapou da depressão? Desculpa. Terminou, não, assim, teve o julgamento e tal, e como eu fui absolvido, eu fiquei um período sem jogar, aí teve o julgamento e tal, fui absolvido, só que o advogado já me falou, você foi absolvido aqui, mas os caras estão querendo reaver o caso, porque repercutiu muito, tal, o Botafogo estava em evidência, você está jogando pra caramba, os caras estão querendo ver. Só que assim, o que aconteceu? Como a gente descobriu como é que foi e tal, no Botafogo ninguém tomava mais nada, no Botafogo criou uma crise assim, dentro do departamento de fisiologia, dentro do departamento médico, foi assim uma coisa que é inaceitável o que aconteceu, inaceitável. O time estava líder do campeonato disputando com o São Paulo o título, a gente fez assim. Nossa. O ano de 2007, que era o ano para o Botafogo voar e ser o ano do Botafogo na história, assim, a gente não conseguiu. Muito em função disso. E para você, como é que é um jogador que é punido? Olha, está rotulado, para dopado e tal. Então, e como é que você teve força psicológica? Como é que foi a reação da sua família? Minha família sofreu muito. Minha esposa falava, meu,
eu não sei. Só que assim, você tem consciência daquilo que você faz. Você faz o que você não faz. Eu não Sim. fiz nada. Então, minha esposa falou, não sei como você dorme bem. Eu falei, eu durmo bem porque eu não fiz nada. Eu vou treinar porque eu tô tranquilo. Você ia, treinava Ia treinar, voltava, curtia meus filhos, tal, não sei o quê. Porque eu tenho noção daquilo que foi. Eu sabia que poderia vir uma coisa mais dura depois, mas injustamente. Então eu segui. Tanto que acabou o ano de 2007, eu não tinha motivos para deixar o Botafogo de maneira nenhuma. Eu ia encerrar minha carreira no Botafogo. E depois dessa situação, eu falei, eu não confio mais nos profissionais que estão no Botafogo. Foi um choque, porque a torcida, todo mundo... Total. Cara, só que assim, não tinha como eu ficar. Depois de tudo que aconteceu. E muitas das vezes o clube falava que não tinha culpa. Porque o clube nunca paga nada, né? Tanto que eu fui punido e o clube continuou a sua trajetória normalmente. Mas eu falei, pô, eu não tenho como ficar mais no clube. Que eu amo, que eu gosto, que é o clube que eu mais gostei de jogar. Mas tudo que aconteceu, eu não tenho como ficar. E o meu julgamento ia ser em 2008, no meio da temporada. Como eu estava tão bem, eu falei com um monte de time que queria que eu fosse transferido. Sim. E também é um sinal de confiança em você. Sim. O Fluminense ia jogar Libertadores depois de muito tempo. O Santos me queria de volta, São Paulo, tal, não sei o quê. E eu falei, eu gosto muito do Rio, adoro o Rio, né? Eu vou jogar uma Libertadores. Não tinha jogado Libertadores ainda, com 30 e poucos anos. Falei, eu vou ficar aqui, não vou mudar, vou ficar e vou pro Fluminense pra gente jogar Libertadores. E o Fluminense fez um contrato comigo que arcou todas as questões judiciais, todas as despesas que eu tive em relação à Suíça, processos e tal. Só que se eu fosse punido por um tempo determinado, mais de 6 meses, a gente romperia o contrato. E eu falei, tá bom. E foi o que aconteceu. 2 anos. E, Dudu, agora, essa tua transição assim como jogador, deixando claro, como é que você avalia a sua carreira? Mais de 300 gols, 2 decisões erradas, não ter brigado para ir para o Barcelona e para a Inter, para Inter de Milão, e também essa história, infelizmente, essa falta de sorte com esse doping do Botafogo, tipo, esses 2 foram os casos mais que atrapalharam a sua carreira, cara, ou não? A questão do Barcelona, eu acho que era uma questão que eu tive a oportunidade de sair, mas... Se você brigasse... Não, cara, eu acho que não. Até porque o meu empresário era o Juan Figuer, né? Sim, que tinha era o melhor empresário que tinha relacionamento bom com os clubes, né? E eu estava tão feliz no São Paulo, mas tão bem no São Paulo, meu contrato melhorou. Não posso falar também que eu fiquei no Brasil, porque meu contrato melhorou, eu fiz um contrato mais longo com o São Paulo, tudo. Mas não foi uma coisa que me pegava, eu tinha que ter ido e tal. Isso depois a gente conversando aqui, fala, perdi uma oportunidade do caramba, né? Pô, na época, ainda Barcelona, né? Que é o time que eu adoro. Mas assim, não foi uma coisa que me pegou. A questão do doping, sim, mas é uma coisa que também não foi uma coisa que... Dependeu de você. Que não foi. Mas foi uma coisa que praticamente encerrou minha carreira. 34, eu voltei com 35 no Vasco, depois de 2 anos, já não é a mesma coisa, tal, não sei o quê. Mas esse foi um momento que praticamente brecou uma ascensão minha que estava muito boa. E do clube também, né? Espetacular. Então são momentos diferentes, difíceis, né? Em termos de jogando futebol, cara, eu sempre fui um cara muito profissional. Eu sempre fui um cara que dificilmente eu faltava treino, dificilmente eu faltava jogo. Muito técnico. Então eu fui um cara sempre que procurei fazer sempre ter bom ambiente, tudo. E, cara, tentei jogar no meu máximo tecnicamente. E Dudu, como é que você também teve muita visão de jogo? Essa transição era muito esperada, você queria virar treinador. Sim. O que aconteceu? Conta como é que é esses bastidores. Você fez o curso da CBF, aí foi pro Rio Negro, lá de Manaus. E aí, me conta o que aconteceu. Que ano foi, só para deixar claro. Sim. Você terminou a carreira, você é técnico. Cara, isso do Rio Negro, isso foi 2016, eu não lembro direito. 2016 ou 2017? Mas então, e aí, você terminou o curso CBF. Bom, vou assumir o City, né? Você vai ganhar. Como cara, é que foi? assim, eu queria muito ser técnico pelo monte de coisas que eu vi ao longo da minha carreira que poderia ser diferente. Em relação a comando, em relação a priorizar a determinado jogador que não é tão bom e deixar o bom de fora, por causa de situações de convívio. Eu gosto mais de você, vou jogar você. Você ia ser o anti-Carpegiani. Eu ia ser o anti, Então, eu muito em função disso. Cara, eu vi muito jogador que poderia ter uma carreira melhor
se tivesse um treinador competente, entendeu? Então essas coisas me pegavam muito. O fato de adorar ver futebol, eu adoro ver futebol. Uma coisa assim que muitos jogadores falam que não vê jogo, que não gosta. Cara, eu tenho prazer de ver jogo. Eu adoro ver futebol. Então uma coisa que eu falei, eu adoro ver futebol. Eu tenho uma visão de jogo legal, tal, não sei o quê. E convivi com muita gente ruim que eu vou fazer diferente. Quem foi o melhor técnico e o pior? Não, o pior eu não vou falar porque é chato, né? Mas o melhor foi o Pautori. Mas então, aí você chegou, fez o curso. Estão falando aqui que tem o Carpegiani vindo aí? Tem uma mensagem que ele deixou. Carpegiani jogou demais, craque. Mas comigo não deu liga. Então, mas e aí você fez o curso da CBF. E aí, o que aconteceu? Aí comecei a, curso da CBF, viajei pra Europa, aquelas coisas e tal. Pra onde você foi na Europa? Fez estágio com quem? Não fiz estágio. Fui ver jogo através de amigos, fui em Londres, fui nos lugares, dar uma olhada no futebol e tal, não sei o quê. Aí fiz o curso, sem saber eu fiz só. E aí estava em Miami de férias, aí me toca o telefone, o pessoal lá do Rio Negro, através de um empresário. Cara, sabe quando você fez o curso e fala, eu vou assumir a primeira divisão, tal, vou lá fazer meu trabalho. Aí falei, vou embora. O Sandro Sargentin, que é o técnico do Resende, Sim. que é hoje o técnico do Resende, ele era preparador físico, tinha trabalhado comigo, acho que no Audax ali, um período. Falei, Sandro, tem uma proposta do Rio Negro lá em Manaus, os caras jogam a primeira divisão, um clube tradicional lá, os caras me fizeram um convite, e aí, vamos? Eu tô em Miami e Manaus é 4 horinhas. Aí ele falou, vamos. Falei, então vai na frente e vê como é que é. Aí ele foi na frente. Ele não me falou nada. Aí eu cheguei depois de 3 dias. Eu falei, não falei nada porque você vai ver como que é. Mas aí eu cheguei, cara, e aquela vontade e tal. Cara, peguei um grupo de garotos, tal, não sei o quê, e falei, agora vamos começar a trabalhar. Cara, e comecei a gostar. E fazer treinos junto com o Sandro, bolar pro campeonato que ia começar. E aí começou a ter que colocar alguns jogadores que não jogavam bem. Tipo empresário forçando, direção forçando? Sim, aí, mas por que eu tenho que colocar esse jogador? Porque esse jogador paga determinado empresário, porque esse jogador paga determinado empresário. Eu falei, comigo não vai ser assim. Eu falei, gente, comigo não funciona. Comigo vai jogar esse grupo aqui que eu estou treinando, que os moleques estão evoluindo, que a gente está treinando, que eu estou tentando arrumar uma estrutura melhor para os moleques. A gente está fazendo um trabalho muito legal. O trabalho estava sendo muito bom. Só que aí chegou um ponto que o presidente do time, na época, eu não lembro o nome, falou, cara, você tem que... Eu falei, então, cara, obrigado. Obrigado, porque eu não vou aturar isso. O empresário que quer que eu ponha A, B ou C, porque ele fala para os caras assim, se você me pagar tanto, eu vou te fazer um contrato profissional e você vai jogar. Aí eu estava lá num dia, chegava 2, 3 para treinar, diferentes. Eu falava, Sandro, quem quer? Não, o fulano mandou vir. Mas por quê? Não, mandou vir aí e tal. Os caras não jogavam, não estavam no mesmo ritmo que eu tinha dos outros jogadores. Então eu desencanei. Eu falei, não, então para mim não dá. Cara, e aí foi começando a acontecer outras coisas na minha vida, assim. Coisas fora do futebol, negócio de empreendimentos, algumas coisas assim. E eu dei uma desencanada. Tipo, não vou passar por isso. Cara, é porque você tem que passar tudo de novo, né? Você tem que assumir times como eu assumi lá para começar um trabalho, eu tenho que assumir categoria. Eu acho que o mais legal é você... Mas você quase foi para uma Mamoré também. Cheguei aí no Mamoré, conversei, só que não aconteceu. Ou então você assumir uma categoria de base, como o Alex fez, como o Belletti está agora no São Paulo, que aí você consegue ter uma base legal para você assumir um time profissional daqui a pouco, né? Mas aí esses outros compromissos fora do futebol, com a minha família, com meus negócios, me tomaram mais o tempo e conviver com os meus filhos, essas coisas, eu falei, cara, eu tenho que me afundar profundamente de novo, abrir mão de muita coisa, tudo de novo. Ser treinador no Brasil não é fácil. Cara, eu dou valor para os caras que são técnicos aqui, pelo que eles fazem, que eles abrem mão, curso, muitos deles, muito tempo sem emprego, não é uma profissão fácil. Então, cara, tem que abrir mão de muita coisa. E você desistiu de vez? Sim, de técnico, sim. E essa transição, como é que você virou comentarista e comentarista do mais alto nível, porque todo mundo está gostando? Fala, não, mas é verdade mesmo. Tipo, como é que é isso, Dudu? Como é que foi para você essa transição? Cara, aí é muito... Aí o que acontece? Muitos programas te chamam para você, fala de futebol. Sim. A época da pandemia, acontecia muito, né?
Tipo, o pessoal te chamar, você de casa, virtualmente falando, e você começa a falar de futebol. E eu vejo muito futebol. E eu tenho gosto para futebol, eu sou chato, eu gosto de futebol bem jogado. Você é super fã do Guardiola. Né? Cara, eu sou apaixonado. Então você Por começa... quê? Por quê, Dodô? Por que é bom as pessoas entenderem por que essa importância do Guardiola no futebol mundial? Cara, eu acho o Guardiola assim, o melhor técnico que tem. O que ele fez? Cara, ele faz? O Barcelona do Guardiola era uma coisa assim, descomunal. Ele tinha jogadores diferenciados, né? Não precisa citar aqui o Messi para falar disso. Mas quando ele foi pro Bayern, o cara chegou no Bayern falando em alemão. Primeiro ele ficou um ano em Nova York, né? E chegou no Bayern dando entrevista em alemão. E o Bayern jogava numa transição louca, né? Com o cara que ganhou a Tríplice Coroa, Rupp Heinz, não sei quem que é. O velhão lá. É isso. Cara, e o Guardiola chegou e o Bayern tinha transição, mas começou a jogar com a bola. O que ele fez com o Kimmich é um espetáculo. A Alemanha da Copa tem muito a ver com ele. Do Guardiola. E eu li os livros dele, os 2 livros que ele fez enquanto estava no Bayern. Cara, eu vi todos os jogos do Bayern. Cara, é uma diferença, assim, absurda. Aí o cara vai para o Manchester City. Os caras falam, na Inglaterra não vai dar. Não. O primeiro ano, no segundo ano, o cara faz o que faz. O City joga o que joga. Se você vê o elenco do City, claro que gasta muito. Mas não tem os jogadores que são os tops diferenciados. Sim. Tem bons jogadores. Tem De Bruyne, Gundogan, esses caras que eu xingo pra caramba, que são jogadores bons. Mas não é os caras assim que... E o que ele faz com a bola, sem a bola, o jeito que ele faz o futebol acontecer, pra mim isso é uma escola, né? Ver o City jogar pra mim é uma coisa absurda. E como é que você consegue, como ex-jogador, como pessoa, como comentarista, explicar taticamente, sem ser chato, porque é muito chato para quem está assistindo 3-4-3, 3-5-2, e como é que é isso? Cara, assim, é como eu te falei, é muito natural porque o futebol é simples, né? Para você? Porque tem uma frase, acho que é o Cruyff, eu até posto no Instagram às vezes, os caras dão risada. Futebol é simples, o difícil é fazer o futebol ficar simples dentro do campo, né? Porque não tem muito, assim... Olha o Manchester City jogar, cara. Você tá livre, você recebe a bola. Toma. Cara, e eu vejo o futebol muito simples, assim. E eu procuro falar aquilo que eu vejo, cara, assim. Não dá pra você ficar com muita nomenclatura, transições, processos... eu sei que hoje em dia tem muito isso, né? Sim. Mas o futebol é uma coisa espetacular, sensacional. E é muito daquilo que eu vivo desde criança, né? De ver o jogo, de enxergar. Além da parte tática, que é importante hoje, se dá muita importância à parte tática. A parte técnica, porque eu tive lá, né? Então é uma coisa que eu domino, que eu vivi, que eu sei porque o cara errou o gol, que eu sei porque o cara errou o passe, eu sei porque o cara tá mal posicionado. Essas coisas é coisa que a gente viveu a vida toda. Entendi. Então eu procuro ser simples quando eu vou falar. Muito em função disso. E, Dodô, você consegue, assim, analisando assim, os seus comentários, você consegue ser crítico sem ofender o jogador. Sim. Como é que essa linha é difícil? Sim. Porque, tipo, imagino, qual foi a crítica mais injusta que você já teve como jogador e quanto feriu sua família? Porque a gente não sabe, por exemplo, esse cara é um jogador que não tem condição de colocar nem a chuteira. Sim. Qual foi a mais dolorida que você sentiu como jogador? Eu lembro que muita gente pegava no seu pé e falava, pô, Dodô é devagar, Dodô não tem vontade de jogar, não tem raça. Então, isso doía, como é que dói? Porque a gente é bom entender o outro lado. Porque assim, às vezes o jogador nem sente tanto como sente, como você falou. A família. Pô, a gente tá fazendo o jogo do Campeonato Paulista, tá jogando Palmeiras e Água Santa. E eu dou um pau no cara, quem tá vendo o jogo... É a família do cara que vai falar pro cara depois, pô, o comentarista te arrebentou, tal, não sei o quê. Mas você tem que falar que ele jogou mal. Essa é a diferença. Eu sei a hora que eu tenho que criticar, mas eu critico o cara no jogo. Eu já recebi crítica quando eu jogava, porque minha gola estava levantada. Perdão, desculpa, não entendi. Porque minha gola da camisa no São Paulo estava levantada. Eu lembro, chamar de mascarado. Eu já recebi crítica porque a filha de determinado jornalista queria ficar comigo e eu não queria ficar com ela. Então o cara me dava pau no jogo. Então são esses extremos que você vive. Eu acho que ele é mascarado. Quando ele entra no vestiário, quando faz gol, ele deve ser insuportável. E o cara não me conhece. Você entendeu? Então são críticas infundadas.
Então, na hora de criticar um jogador, claro que eu vou criticar. Porque meu papel é falar do que eu tô vendo. Às vezes posso errar, mas eu sempre vou reconhecer que o cara, para estar lá jogando no tal time, o cara teve... A gente fala da minha construção até eu chegar. Sim. Cara, não dá para abrir mão disso. Não dá para abrir mão disso. É muito difícil chegar também. Né? É muito difícil chegar. Agora, na hora que o cara errou, na hora que o cara fez um lance que eu falo, o cara foi infantil. Isso você tem que falar, não tem como. Mas sempre exaltando o lado profissional do cara e nunca de uma forma pejorativa. Porque eu acho que fulano é mascarado. Eu acho o Mbappé uma mala do caramba. Mas assim, eu não conheço o cara. Como tem que eu falar vou, dentro do campo. Vou falar dele jogando. Ele jogando é um espetáculo. Porra. E com as redes sociais hoje, você acha que isso ganha uma proporção maior? Se você chega, faz uma crítica, pode explodir. Acentua, né? Você já teve algum exemplo disso que você se arrependeu ou repensou a maneira de falar? Cara, hoje em dia tudo é over, né? Tipo, você fala um negócio, às vezes tem aquela conotação de uma frase que os caras pegam um trecho que você falou e solta aquele trecho, aí quando vai ver o contexto do geral, fala, o cara não falou nada disso. Então você tem que tomar um cuidado hoje em dia para você fazer uma crítica, ainda mais TV aberta como a gente está fazendo, né? O programa de YouTube que eu faço, às vezes o YouTube é muito aquela vibe mais tranquila, que você tá ali resenhando, podcast, né? Aí você fala alguma coisa e você fala, vai dar merda, porque eu falei num contexto aqui brincando e os caras vai pegar a frase que dá a conotação, que dá audiência. Então, você tem que ter um pouquinho de cuidado, né? E, Dudu, você que passou por seleção brasileira, pegou geração vencedora, como é que são esses 20, agora vai chegar a 24 anos de jejum? Você que é um jogador super importante na história do futebol brasileiro, como é que é isso? Como é que você vê? O que está acontecendo? Cara, eu acho que a gente, ultimamente, depois de 2006, que foi aquela seleção que ainda a gente tinha os melhores jogadores, que os caras foram para a Copa daquele jeito, que todo mundo sabe, Ronaldo né? Gordo, muito fora de forma, muito fora de foco. Eu acho que de 2010 para cá a gente teve seleções num nível muito semelhante daquilo que a gente vê lá fora, né? E a questão do embate com o futebol europeu, a gente tem sofrido muito. A gente vê os campeonatos de fora, principalmente inglês, espanhol, os campeonatos muito bons, né? A gente vê o nível de futebol que a gente tem aqui, que não é um nível que dá para se equiparar, é um nível bom. Na América do Sul a gente ainda é o mais forte por causa da questão econômica. Tecnicamente a gente está muito abaixo, eu acho que a gente está muito abaixo. Eu acho que se deve muito também em função das categorias de base. A gente acabou de falar aqui, a gente falou nomenclatura, acho que a parte tática está sobressaindo a parte técnica do jogador e isso está sendo muito ruim. Tipo, sufocado. A gente tem formado jogadores, a gente continua formando, a gente continua tendo bons jogadores, mas a parte tática está sobressaindo muito. A gente está dando muita importância à questão do técnico em detrimento dos jogadores. Hoje a gente quer que o técnico entregue tudo pronto para o jogador fazer o mínimo possível. Não pode ser assim, né? Dentro do campo, o protagonista ainda é o jogador, né? Tem que ser o jogador, né? Então eu vejo muitos comentários que eu não concordo em relação, o cara tem que entregar taticamente, claro que tem que entregar taticamente, mas até um certo ponto. O jogador que executa a função tática e tem uma hora no campo que o jogador faz a diferença. E tem que ser assim, né? Então eu acho que a gente peca muito lá de baixo para cima. Neymar, foi um bem, é um mal? O que acontece, afinal de contas? Porque o Neymar, não sei, no meu ponto de vista, ele é o único jogador acima da média numa geração que nunca aconteceu com o Brasil. Sempre tinha 2 ou 3. Então, e aí, esse período do Neymar? Cara, como é que você qualifica? É inquestionável que o Neymar tem um talento. Para mim, o Neymar só não é melhor que o Messi. Talento, futebol. O que ele faz é uma coisa... A questão do Neymar é muito a questão física hoje em dia, que se discute muito. O Neymar precisa ser atleta para jogar futebol e hoje ele não é. Hoje a gente vê o Neymar jogando, ele não é atleta. Está se lesionando bastante. A questão do Neymar é muito a questão da cabeça, o que ele pensa da carreira dele. Porque acho que a gente, como você falou, ele é diferente, ele é um jogador acima dos outros. A gente, como povo brasileiro, o que a gente quer do nosso melhor jogador? Que ele seja um cara que esteja junto, que seja líder. A gente sempre quer que ele seja aquilo que a gente tem como espelho. Ele tem que ser profissional, ele tem que jogar pra caramba, ele tem que ser atleta, ele não tem que ir pra balada. E ele já acenou que eu sou assim e vai ter que ser assim. O ter que ser assim, do jeito que ele tá, não serve. Não serve. Você levaria ele para a próxima Copa? Do jeito que ele tá hoje, é difícil.
Ele tem que estar focado, tem que ser atleta, aí beleza. Aí, aí não tem discussão. E a gente precisa de um técnico que precisa entender que tem que convocar o Neymar quando ele estiver assim. Focado, que vai somar, que vai ser a diferença. Aí beleza. Agora, do jeito que ele tá, do jeito que a gente tem visto o Neymar, cara, não adianta a gente rasgar aqui e falar mentira. É o que a gente está vendo, né? Agora, como tecnicamente, para mim, só o Messi é melhor. Pô, perfeito. Obrigadão.